Olá, boa tarde a todos do Brasil. Estamos começando ao vivo, diretamente da rede LFG, mais uma aula de Direito Constitucional. Agora, na temática de hoje, abordando este interessantíssimo instituto, que é o Instituto dos Direitos de Nacionalidade. Direitos de nacionalidade é um tema altamente importante para quaisquer estudos que nós venhamos a fazer dentro da temática do direito constitucional. Falar em direitos de nacionalidade, antes de qualquer coisa, é falar em direitos fundamentais. Todos nós lembramos que, dentro de direitos fundamentais, a grande ideia é direitos fundamentais é gênero do qual são espécies, direitos individuais, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e também dos partidos políticos. Portanto, a grande ideia, a ideia inicial é essa, de que direitos fundamentais é gênero, do qual direitos de nacionalidade é apenas uma espécie, mas é direito fundamental. A grande ideia é essa. E é um tema, antes de tudo, atual, até porque a emenda constitucional número 54 de 2007, é isso mesmo, meus amigos, a emenda 54 de 2007, ela alterou uma linha do artigo 12 da Constituição, mais especificamente a linha C do inciso 1º do artigo 12 da Constituição. Artigo 12, inciso 1, que mais adiante, não agora, mais para frente, a gente vai lembrar que diz quem são os brasileiros natos no nosso país. Quem são os brasileiros natos? Essa emenda, a título de curiosidade, ela completou 2 anos agora, no domingo, exatamente, domingo agora passado, no dia 20 de setembro. Dia 20 de setembro de 2009, a emenda fez 2 anos. Só que é uma emenda que veio corrigir uma imperfeição da emenda de 93. Então, é uma emenda em cima de uma emenda, portanto, um tema altamente polêmico e, sem dúvida, atual. Atual em torno de todas, por causa de todas as discussões que giram em torno desse dispositivo. Então, nós falaremos de hoje de direitos de nacionalidade, este tão importante direito fundamental de todos os cidadãos. Terceira modalidade de aquisição de nacionalidade. Agora falamos também do critério sanguíneo. Por quê? Diz a Constituição, são brasileiros natos. De novo, os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, que sejam, agora o critério se reparte, ou registrados em repartição brasileira competente, ou que venham a residir na República Federativa do Brasil e opção pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade. Optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade. Eu chamo a atenção dessa linha C, porque é ela que é a novidade, é ela que foi objeto da emenda 54, de 20 de setembro de 2007, e agora veio conferir mais amplitude a esse dispositivo para aquelas pessoas que nascem lá e antes precisavam vir para o Brasil para se tornarem brasileiras natas. E hoje não. Hoje você tem a opção de vir para o Brasil e fazer a opção formal na Justiça Federal pela nacionalidade, mas você também tem a opção de registrar essa criança lá no exterior. Vamos falar agora do registro e depois falaremos opção. Dentro da ideia de registro, aqueles que, nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, primeiro, sejam registrados em repartição brasileira competente. A primeira pergunta que salta aos nossos olhos é: que repartição brasileira competente seria essa, Éden? Que repartição brasileira competente? Já lhe adianto, consulados, embaixadas e quaisquer repartições diplomáticas. Consulados, embaixadas e quaisquer repartições diplomáticas. Então, o sujeito nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, o pai ou a mãe podem registrar consulados, embaixadas ou repartições. Agora pense, nasceu, mas eles optaram por não registrar. Ainda assim, permanece a hipótese dessa criança ser brasileira nata? Sem sombra de dúvidas, meus caros, permanece a hipótese. De que forma, Éden? Desde que, diz a Constituição, venha para a República Federativa do Brasil e opte a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade aqui. Aí a pergunta do concurso para juiz federal, 2008, perguntou: se a criança que nasce no estrangeiro
não é registrada em repartição brasileira competente pelos seus pais, e ela vem para o Brasil, se é uma opção personalíssima, a criança só pode fazer, naturalmente, depois de atingir a maioridade. Se é personalíssima, repito, ainda, os pais dessa criança não podem fazer a opção por ela. Então, se os pais não podem fazer, e se ela própria só poderá fazer depois de atingir a maioridade, a pergunta da magistratura federal era: essa criança pode ser considerada brasileira nata? E aí, meus amigos, a resposta é verdadeira. Essa criança ela pode obter um registro temporário e esse registro conferirá a nacionalidade brasileira nata. Agora, você tinha que dizer na resposta, sob condição suspensiva ou resolutiva? Sob condição suspensiva, porque perceba, não é justo privar esta criança que veio para o Brasil da nacionalidade nata se é uma opção personalíssima. Se ela não pode optar porque ainda não é maior, e se os pais não podem também optar, porque, repito, é uma decisão personalíssima, não seria justo retirar o direito dessa criança ser considerada brasileira nata. E aí diz o Supremo Tribunal Federal, ela pode obter um registro de nacionalidade nata temporário, agora sob condição suspensiva. O que significa? Atingida a maioridade, cessa a nacionalidade nata, a não ser que ela confirme, e por isso a gente coloca a opção, que ela faça a confirmação dessa nacionalidade. E aí você poderia me perguntar, é uma opção feita em processo administrativo ou processo judicial? Artigo 109 da Constituição, compete à Justiça Federal decidir litígios envolvendo direitos de nacionalidade, quaisquer causas envolvendo direitos de nacionalidade. E aí, meus amigos, é muito simples. Basta lembrar no procedimento de jurisdição voluntária, e agora você já sabe, a tramitar na Justiça Federal. Então, por um procedimento de jurisdição voluntária, a pessoa vai ajuizar uma ação e na Justiça Federal ela vai obter essa sentença confirmando a sua nacionalidade. E aí, outra questão da mesma prova da magistratura federal perguntou, pode o magistrado federal se recusar a conferir nacionalidade a este jovem? Pode o magistrado federal, após o ajuizamento da ação para confirmação de nacionalidade nata, procedimento de jurisdição voluntária, tramitar na Justiça Federal, pode o magistrado se recusar? E a resposta da prova correta era não, meus amigos. E não pode o magistrado se recusar por um motivo muito simples. A sentença do juiz federal será meramente homologatória. É direito potestativo do sujeito, que não se confunde com direito subjetivo. Lembrando, todo mundo lembra desde a alfabetização esse aí. Direito potestativo é aquele que confere ao titular a possibilidade de produzir efeitos jurídicos pela sua simples manifestação de vontade. E é por isso que, se ele faz a opção, o juiz federal ele está obrigado a conceder a confirmação da nacionalidade nata. Se ele está obrigado, eu faço agora o acréscimo. Essa opção é reconhecida pela doutrina como nacionalidade originária potestativa. Nacionalidade originária potestativa. Por que potestativa, Éden? Potestativa justamente porque se liga à ideia de direito potestativo, aquele que confere ao titular a possibilidade de produzir efeitos jurídicos pela sua simples manifestação de vontade. Confere ao titular a possibilidade de produzir efeitos jurídicos pela sua simples manifestação de vontade. Este, portanto, é o artigo 12, inciso 1, que está aí trazendo o rol de quem são os brasileiros natos na nossa Constituição. Artigo 12, inciso 1, conclui que estes, portanto, são os brasileiros natos.